Olá, caros amigos, estamos aí no 20º vídeo falando sobre atos de ofício para o concurso público, especificamente para o TJMG. Para mim é uma alegria muito grande falar com você, estudar com você, torcer por você e acreditar em você. Eu acredito muito no seu sucesso. O sucesso é de vocês. Depende aí da disciplina, da garra de cada um de vocês. Eu acredito muito nesta vitória de vocês. Seja persistente, seja disciplinado, estude, busque, que vocês com certeza alcançarão o objetivo, o sucesso de vocês. Nós vamos falar hoje sobre liquidação. Está lá no artigo 475-A do Código de Processo Civil. Mas antes de falarmos sobre liquidação, eu gostaria de comentar com vocês, antes de adentrarmos no dispositivo legal do CPC, é importante que vocês saibam de uma coisa. Olha, quando se fala em liquidação, você pensa o quê? Você deve pensar que a sentença, ainda que ilíquida, constitui título executivo, figurando a liquidação como um pressuposto de cumprimento. Ocorre, caros colegas, que em razão da natureza do pedido ou da falta de elementos nos autos, o juiz profere sentença ilíquida. Torna certa a obrigação de indenizar. Não determina o valor, ou não individualiza o objeto da condenação. A liquidação, que constitui um complemento do título judicial, um elemento do título judicial ilíquido, se faz por meio da decisão declaratória, cujos limites devem ficar circunscritos aos limites da sentença. Não podendo, caro colega, ser utilizado como meio de impugnação ou de inovação do que foi decidido no julgado. É importante que você saiba que o procedimento liquidatório aplica-se a outras modalidades de prestação. A liquidação tem por fim a determinação da quantidade de coisas a serem entregues, da própria coisa, do fato a ser prestado ou do valor da condenação. Condena-se o réu, caro colega, a entregar o equivalente a R$20.000 em sacas de arroz. Nesse caso, para o cumprimento da sentença, é indispensável a determinação da quantidade de sacas devidas. O réu foi condenado a entregar 10 cavalos de seu criador, de linhagem mediana, conforme se apurar em liquidação por arbitramento. Antes do cumprimento do julgado, há de se determinar quais cavalos devem ser entregues. O réu foi condenado a repovoar o rio com espécies de dourado ou surubim,
conforme a disponibilidade de alevinos. Nessa hipótese, necessário se faz determinar o fato a ser prestado. E, caros colegas, se o réu foi condenado ao pagamento de perdas e danos sem determinar o valor, a restituição de frutos cíveis, tipo aluguéis, ou o valor correspondente ao fato a ser prestado, em todos esses casos, o cumprimento da sentença pressupõe liquidação. A iliquidez pode ser total ou parcialmente. Ela é totalmente ilíquida a sentença que, em ação de reparação de danos, apenas condena o vencido a pagar lucros cessantes, o que razoavelmente deixou de ganhar. Lucros cessantes, o que razoavelmente deixou de ganhar. Referentes aos dias em que o veículo ficou parado. É parcialmente ilíquida a sentença que condena o réu a reparar o valor dos danos, orçados em R$5.000, causados ao veículo de propriedade do autor. E, ao mesmo tempo, condena o valor equivalente à desvalorização do veículo, conforme se apurar em liquidação por arbitramento. No campo de liquidez parcial, poderá o credor concomitante requerer o cumprimento da parte líquida nos próprios autos e a liquidação da parte ilíquida em autos apartados. A liquidação é regulada nos artigos que nós vamos ler 475A a 475H, constituindo uma simples fase do processo de conhecimento, ao qual se encerra com o integral cumprimento da sentença. Nas ações de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre e nas de cobrança de seguro relativamente aos danos causados por acidente de veículos, a sentença será necessariamente líquida. Se o autor formular pedido genérico, caberá ao juiz, na sentença, fixar o valor de indenização. Caso o juiz não opte, não obstante a determinação legal, profira a decisão ilíquida, cabe ao autor, em grau de recurso, postular a reforma com vista à definição do valor devido ou à invalidação da sentença, a fim de que o valor da indenização seja definido no primeiro grau de jurisdição. Nós temos duas espécies de liquidação: arbitramento e por artigos. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, não se pode falar em liquidação. O juiz, o título judicial, que depende de simples operações aritméticas para apurar a quantia em dinheiro a ser pago pelo devedor, é líquido, não ensejando propriamente liquidação. A liquidação por arbitramento far-se-á quando determinado pela sentença ou convencionado pelas partes. Ou seja, qualquer que seja a modalidade e obrigação de dar quantia certa, de fazer e de não fazer, admite-se a liquidação por arbitramento. A convenção das partes geralmente é anterior à sentença e nela contemplada.
Far-se a liquidação por arbitramento quando o exigir a natureza do objeto da liquidação. Estimar a extensão da redução da capacidade laborativa de uma pessoa, por exemplo, depende de conhecimentos técnicos, mas também de apreciação subjetiva do perito. Daí porque, em tal caso, recomenda-se a liquidação por arbitramento. Aplicam-se a liquidação por arbitramento às normas sobre prova pericial, uma vez que as operações destinadas à quantificação do objeto da condenação devem ser realizadas por perito. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Exame consiste na inspeção para verificar alguma circunstância fática em coisa móvel que possa interessar a solução do litígio. Vistoria, caros colegas, é a inspeção realizada em bens imóveis. A avaliação tem por fim a verificação do valor de algum bem ou serviço. Liquidação por artigos. Far-se-á liquidação por artigos quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. Haverá liquidação por artigo quando houver necessidade de determinar o valor da condenação, for necessário alegar e provar fato novo. Fato novo é aquele que não foi considerado na sentença. Irrelevante que se trate de fato antigo, ou seja, surgido anteriormente à aprovação da sentença. Ou de fato novo, isto é, surgido posteriormente ao ato sentencial. Então, fato novo, para fins de liquidação por artigo, é aquele que, embora não considerado expressamente na sentença, encontra-se albergado na generalidade do dispositivo, no contexto do fato gerador da obrigação, tendo, portanto, relevância para determinar o objeto da liquidação. Imagine, o réu, empregador, foi condenado a ressarcir danos pessoais e lucros cessantes sofridos em razão de acidente de trabalho por culpa daquele empregador, conforme se apurar a liquidação. A liquidação, neste caso, far-se-á por artigos, em fase de necessidade de se provar fatos novos, como, por exemplo, gastos com despesas médico-hospitalares e paralisação de atividade. Indispensável é que tais fatos tenham relação causal com o acidente reconhecido na sentença. Portanto, não se permite discutir novamente a lide ou modificar a sentença que o julgou. Compreenderam? Vamos lá para o dispositivo. Vamos fazer a leitura dos dispositivos para entendermos, então, liquidação. Artigo 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede, então, a liquidação. Parágrafo 1º. Do requerente de liquidação da sentença será a parte intimada na pessoa de seu procurador advogado. A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Parágrafo 3º. No processo sob procedimento comum sumário, é defesa a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano seu prudente critério o valor devido. Vamos de novo? Nos processos sob procedimento comum sumário, é defesa a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano o seu prudente critério o valor devido. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender de apenas de cálculo aritmético, presta atenção, nós falamos isso, o credor requererá o
cumprimento da sentença, na forma do artigo 465J desta lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Parágrafo 1º. Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando o prazo de 30 dias para o cumprimento da diligência. Se os dados não forem injustificadamente apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor. O devedor não contestou. O devedor simplesmente não questionou, reputar-se-ão corretos os cálculos configurados, cálculos apresentados pelo credor, se não forem pelo terceiro, configurar-se a situação prevista no artigo 362. Poderá o juiz valer de contador do juízo quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder o limite da decisão exequenda. E ainda, nos casos de assistência judiciária, e poderá valer do contador do juízo. Parágrafo 4º. Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do parágrafo 3º deste artigo, far-se a execução pelo valor ordinariamente pretendido. Mas a penhora terá por base o valor encontrado pelo contador. 475b. Far-se-á liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença ou convencionado pelas partes. Exigir a natureza do objeto da liquidação. 475d. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para entrega do laudo. Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão as partes manifestar-se no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a decisão ou designará, se necessário, audiência. 475e. Far-se-á liquidação por artigos quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. F. 475F. Na liquidação por artigo, observar-se-á no que couber o procedimento comum. 475G. É defeso, é proibido, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 475H. Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento. Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento. O 475I diz o seguinte: o cumprimento da sentença far-se-á conforme os artigos 461 e 461A desta lei, ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por execução nos termos demais artigos deste capítulo. O cumprimento da sentença, caros colegas, de obrigação de fazer, não fazer, de entregar coisa, ocorrerá por verdadeiro processo sincrético, se desenrola da mesma relação jurídica processual. O parágrafo 1º. É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória constatar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, e sim efeito devolutivo. Parágrafo 2º. Quando a sentença houver uma parte líquida, nós falamos isso, e a outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução da líquida e, em autos apartados, a liquidação da ilíquida. 475J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não a efetue no prazo de 15 dias,
O montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%. E, a requerimento do credor, e observado exposto no artigo 114, inciso 2 desta lei, expediciar o mandado de penhora e avaliação. Parágrafo 1º. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 dias. A finalidade dessa comunicação é a ciência dos autos executivos praticados e a abertura de prazo de 15 dias para impugnação. Parágrafo 2º. Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação por depender de conhecimentos especializados, o juiz de imediato nomeará avaliador, dando-lhe breve prazo para entrega do laudo. O exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, no caput desse artigo, a multa de 10% incidirá sobre o restante. Parágrafo 5º. Não sendo requerida a execução no prazo de 6 meses, o juiz mandará arquivar os autos sem prejuízo de seu arquivamento a pedido da parte. Agora, o artigo 475-L diz: a impugnação somente poderá versar sobre falta ou nulidade de citação. A impugnação só poderá ser sobre a falta ou nulidade da citação se o processo ocorreu à revelia. A inelegibilidade do título, penhora incorreta, ou penhora foi incorreta, ou avaliação errônea, errada. Ilegibilidade das partes, excesso de execução. Era 10 mil, executou 20 mil. Qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente após a sentença. Parágrafo 1º. Para efeito exposto no artigo 2 do caput deste artigo, considera também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo, tidas pelo Supremo Tribunal como incompatível com a Constituição Federal. Lógico, se esse título é fundado em lei inconstitucional, não há que se falar em exigibilidade. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende certo, sob pena de rejeição desta impugnação. Artigo 475-N. A impugnação não terá efeito suspensivo, e sim devolutivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito suspensivo, desde que relevante seus fundamentos, e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil e incerta reparação. Presta atenção. Grave dano de difícil e incerta reparação. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o pagamento, o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Deferido o efeito suspensivo, a impugnação será instruída
e decidida nos próprios autos, e caso contrário, em autos apartados. A decisão que resolver a impugnação é recorrível, mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação. Salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação. 475N são títulos executivos judiciais. Preste atenção. A sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. A sentença penal condenatória transitada em julgado. A sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo. A sentença arbitral. O acordo extrajudicial de qualquer natureza homologado judicialmente, desde que seja homologado judicialmente. A sentença estrangeira homologada pelos STJ. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos cessores a título singular ou universal. Artigo 475J. A execução 475O. A execução provisória da sentença far-se-á no que couber no mesmo modo que a definitiva, observado o seguinte normas. Corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja oferecido. Fica sem efeito, sobrevindo ao acordo que modifique ou anule a sentença, objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos dos autos por arbitramento. 3. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de autos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa regular grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Nós vamos encerrar esse vídeo e no próximo nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre liquidação, estudando o artigo 475P do CPC. Gostaria de agradecer a vocês, mais uma vez, pela participação de vocês, vocês estarem compartilhando os vídeos, vocês estarem reconhecendo, né, pela tantos e tantos e-mails que eu tenho recebido, pelo carinho de vocês. Esse estudo é dedicado a você que acredita no seu potencial. Que Deus te abençoe, te ilumine e que te dê você a vitória tão esperada. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo e acesse a minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Até o próximo encontro e reveja todos os vídeos. Um é inerente ao outro.